marido trabalha fora e o tempo livre é para a obra. Eu vejo muito pouco, fico chateado. Tô errado? Não, tá certíssimo. Manda ele diminuir mais do que a metade do que ele tá fazendo as coisas na igreja para cuidar da família dele e da mulher dele. Pode falar. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Hoje nós vamos vir com mais uma palavra para você, do quadro que nós temos aqui no nosso canal, É Pecado ou Não É? É um quadro que nós temos aqui no canal, em que eu faço perguntas para vocês, irmãos, para vocês analisarem aí o que é pecado, o que não é. Muitas pessoas têm dúvidas de algumas coisas, se pode, se não pode. E o intuito de eu trazer esse quadro aqui para o canal é de ajudar as pessoas e também colocar as pessoas para refletir sobre esse assunto. Eu sempre dou, obviamente, aí a minha opinião no final, né? Mas eu sempre coloco aqui justamente para isso, para que nós possamos discutir esse tipo de assunto. Tem muita gente que não entende, tem muita gente que critica, mas infelizmente, se a gente for ligar para as críticas, a gente acaba não fazendo nada, não é verdade? Então, querido, o tema de hoje é o seguinte: é pecado ou não é o irmão ou a irmã abandonar a família para fazer a obra de Deus? É pecado ou não é? Existem muitos irmãos, por exemplo, que são tementes a Deus e acabam deixando a família de lado. E quando eu falo abandonar a família, não é sair de casa, não é deixar a esposa, os filhos ir embora e servir a Deus, não é nada disso. Mas é aquele irmão que normalmente fica o dia inteiro, ou a irmã fica o dia inteiro na igreja, e a família fica de lado, e a família fica em segundo plano. É pecado ou não é a pessoa fazer esse tipo de coisa? Pessoa que é temente a Deus, mas por causa disso acaba abandonando a sua família. Nós vamos falar sobre isso aqui no tema de hoje. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, está aqui pela primeira vez, eu já vou pedir a gentileza de você apertar esse botão vermelho que tem logo aqui embaixo. Você vai se inscrever no canal e após você se inscrever, você vai acionar as notificações, que é aquele sininho, e depois a opção todos. Assim, todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você vai receber aí no seu celular. Amém, querido? Eu tenho também minha rede social, que é o PR Daniel Fernandes. PR Daniel Fernandes, me siga lá e me dá um oi lá no direct, falar que você veio através do YouTube. Amém, queridos? Então vamos lá, amados. É pecado ou não é o irmão temente a Deus, que gosta de fazer a obra, abandonar a sua família para fazer as coisas de Deus? Ou a irmã, né, que às vezes fica na igreja o dia inteiro, às vezes ela pega um domingo, ela vai para a igreja na escola bíblica dominical de manhã, aí ela já fica para evangelizar, aí ela volta, né, para comer alguma coisa em casa, depois ela vai para a igreja para limpar a igreja, depois ela tem ensaio do círculo de oração, depois ela tem um culto, e aí ela ficou o domingo inteiro dentro da igreja, sem fazer nada em casa, né, sem ter tempo para o seu esposo, sem ter tempo para os seus filhos, ou o esposo, né, faz isso o dia inteiro, não tem tempo nenhum para a família. Isso é certo? Isso é normal fazer isso? É bom fazer isso? Bom, primeiro, querido, que na minha visão, se você pensa em fazer isso, é muito bom, é ótimo você pensar em fazer isso. Né? Se você tem o desejo de fazer isso o dia inteiro para a obra de Deus, isso, na minha visão, é excelente. Só que você não pode se casar. Você não pode casar para você fazer isso. Porque se você casar, você precisa dar uma atenção especial para sua família. Você não pode ter as duas coisas. Por isso que o apóstolo Paulo fala que é bom ficar sozinho. Mas se você não aguentar, que você tem que se case. Se você não aguentar, você tem que casar, né? E a Bíblia fala sobre esse tipo de situação, né? O livro de Oséias diz que o Deus, ele falando lá que o meu povo, ele tem perecido por falta de conhecimento. Então nós temos que ter conhecimento para fazer esse tipo de coisa. Olha o que Deus, ele fala aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24. Gênesis 2, 24. Olha o que Deus, ele fala aqui para o seu povo, né? Para o homem e para a mulher. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24.
Deus ele dá uma receitinha aqui. Olha o que Deus ele fala aqui, ó. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Louvado seja Deus. Ou seja, se você é casado, você tem que deixar o seu pai e sua mãe e ficar só com a sua esposa. Vocês serão uma só carne. Ou, se você é casado, deixe seu pai e sua mãe e fica só com o seu esposo. Você será uma só carne. Porque existem pessoas que são casadas, mas parece que não cortou aquele umbigo, o cordão do umbigo, né, umbilical. Fica ali com os pais, com a mãe e o seu cônjuge fica separado. Mas a gente está falando aqui da Bíblia Sagrada, né? De você fazer a obra de Deus. Então, querido, outro ensinamento que a gente vê aqui é no livro de Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8. Olha o que diz aqui, ó, bem bacana. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ou seja, às vezes você pensa que está fazendo a obra de Deus, você pensa que está agradando a Deus, mas você não está agradando a Deus. Você está fazendo a obra de Deus, você deixou sua família de lado. Mas aqui no livro de Timóteo está dizendo que se você abandonar, se você deixar, principalmente da sua família, você está sendo pior do que os descrentes. Está sendo pior do que o infiel. Então, irmãos, é errado você fazer isso. É errado você abandonar a sua família, você deixar a sua família de lado para fazer a obra de Deus, para ficar única e exclusivamente na obra de Deus. Você fica o dia inteiro fora de casa e aí você acha que está sendo fiel a Deus, que está agradando a Deus, mas na realidade você não está agradando a Deus, você não está dando um bom testemunho de Deus para as outras pessoas. Aí as outras pessoas vão dizer assim, se for para ser crente desse jeito, eu não quero ser crente desse jeito. Igual fulano, igual Beltrana, não quero. E olha, irmãos, eu conheço pessoas que infelizmente são assim, que não está nem aí para a família. Eu conheci um apóstolo que os filhos dele ficavam jogados, ficavam sendo cuidados por outras pessoas como mendigos, sabe? Porque ele não queria nem saber, para ele o negócio era a obra de Deus. Ele era um grande homem de Deus, só que a família dele ficava de lado. E ele dizia, eu não estou nem aí para minha família, o meu negócio é Deus, e isso é errado. Se você não está nem aí para sua família, então não tenha uma família, não tenha filhos, não tenha esposa, não tenha esposo. Vai fazer a obra de Deus, você vai alegrar o coração de Deus assim, grandemente. Mas se você tiver uma família, aí você vai entristecer o coração de Deus. Amém, queridos? Então essa foi a palavra de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, conhece uma pessoa que é dessa forma, manda esse vídeo para ele, tenta evangelizar ele em nome de Jesus, amém? E compartilha esse vídeo em nome de Jesus aí nas suas redes sociais, eu tenho certeza que vai ser bênção para alguém em nome de Jesus, amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.